E aí pessoal, beleza? Bruno do Engrenagens aqui para mais um vídeo, mais uma palavra do Senhor aí para abençoar as nossas vidas. E a palavra do Senhor hoje que eu queria compartilhar, né, é uma história famosinha, né? A gente já ouviu muitas ministrações, pelo menos eu já ouvi, imagino que você também deva ter ouvido já, sobre Neemias, né? Sobre como aquele homem foi responsável aí por um movimento, né, que gerou a restauração dos muros de Jerusalém. E cara, eu queria falar exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre esse pedaço da história que a gente já escuta falar tanto, tá? Eu queria falar, bater nesse mesmo ponto, mas eu creio que vai ser bênção para a sua vida, tá? Fica aí até o final, escuta tudo que eu gostaria de compartilhar aqui, o que o Senhor tem ministrado. Em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui abençoado. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar, né, a Neemias estava vivendo lá em uma terra estranha e eu entendo que ele estava se dando bem. Tinha uma vida tranquila lá, era uma grande potência, a maior potência mundial da época era lá onde Neemias estava vivendo. Ele tinha um serviço, né, direto para o rei gostava dele, então assim, ele estava num lugar bom. Pelo menos é o que eu entendo olhando para a história de Neemias. É como se, sei lá, cara, eu vou morar nos Estados Unidos e aí tem uma profissão boa, tem um chefe importante e esse trabalho direto pro meu chefe, né, pro cara top lá, um cara poderoso dentro dessa grande potência, e esse cara gosta de mim. Então assim, ele tava numa posição boa, uma posição confortável, né? Tava sendo vivendo, eu creio que Deus estava abençoando ele, eu creio que aquilo lá não foi que ele devia ser um bom profissional, que ele devia dar motivos também para esse cara gostar dele, né, para o rei gostar dele, mas era mais ou menos isso. E de repente ele recebe uma notícia: os muros de Jerusalém foram derrubados, o pessoal está passando um momento muito difícil lá e tal, né, da sua terra natal. E aí Neemias fica muito abalado com aquela notícia e ele vai orar. E depois que ele ora, né, algo dentro dele ali se comove, e ele entende que ele tem que ir lá, que ele tem que fazer alguma coisa, que ele não pode deixar as coisas do jeito que estão. E ele vai, né, e o rei dá alguns recursos para ajudar ele. Ele chega lá, ele começa a levantar as pessoas para trabalhar, e eles têm lá as dificuldades, não é perfeito, né, mas eles conseguem vencer todas as dificuldades, todos que se levantam para atrapalhar, eles conseguem vencer essas situações e concluir essa missão. E eu queria falar sobre isso, né, sobre tudo que acontece com Neemias, né, durante esse tempo. Primeira coisa, né, um cara foi responsável por uma transformação de cenário, né, de uma nação, de um povo. Um cara começou um movimento que transformou, né, a situação daquela nação. Hoje, me imaginando lá nos Estados Unidos, trabalhando para um chefe importante, não sei o que, e caindo nas graças dele, né, sendo cara, com uma vida tranquila lá. De repente vem uma notícia: o Brasil tá em guerra, né, sua terra natal tá em guerra, foi destruída, tá lá, toda lascada. Cara, não sei, eu não sei como que eu me sentiria, não sei o quanto que eu, talvez eu me importaria, me incomodaria por causa da minha família, por causa de pessoas que eu amo, que estão no Brasil, mas não pela nação, né? Pelo menos assim, esse patriotismo de Neemias, essa preocupação com a terra natal, com o povo em geral, né? Esse amor, eu confesso para vocês que eu não tenho, que essa palavra me constrange nesse sentido,
sabe? Que talvez é algo que Deus precisa mudar no meu coração e que eu vou buscar, que eu quero crescer nisso, sim. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quando Neemias recebeu essa notícia, ele sentiu uma dor pelo povo dele. É uma dor que muitas vezes nós não sentimos, né? Nós vemos injustiça acontecendo, nós vemos pessoas ao nosso redor, uma situação péssima, precária, a gente vê notícia, umas coisas terríveis aí, e a gente não sente a dor dessas pessoas, né? Cara, eu lembro uma vez, eu tava jogando um jogo de videogame e de repente caiu, é um jogo online, caiu a internet, e eu tava fazendo um negócio lá importante no jogo, e eu fiquei meio desesperado esperando o jogo voltar pra ver o que ia acontecer. E aí, enquanto isso, tava a televisão ligada, ela tava na casa da minha tia, e aí eu fiquei prestando atenção, e cara, foi muito tempo que eu não assisto novela, né? Assistia quando morava com a minha mãe, né? Na época da escola, minha mãe assistia, eu tava lá, assistia, não tinha o poder sobre o controle remoto, então tinha que assistir. E aí, nesse dia eu tava na casa da minha tia, tava acontecendo isso, acabei assistindo. Assisti um episódio aleatório lá, tinha um pai se reconciliando com o filho, né? Eu não entendi muito, não sei, eu acho que o filho era homossexual, cara, sei lá, era uma história maluca lá, e estavam se reconciliando, e cara, foi uma cena bonita, eu gosto muito de teatro, né, e aí efeitos e tal, e foi muito bonito, né, a música de fundo e tal, e cara, eu comecei quando eu percebi, tava ali com os olhos cheios de lágrimas, assistindo aquele negócio, e eu me senti, cara, mal. Eu parei pra pensar, meu Deus, eu tô sentindo a dor desse filho que nem existe, né, que é uma ficção, mas eu tô sentindo a dor dele, e eu não sinto a dor das pessoas ao meu redor, né? Eu não sinto a dor, sei lá, tanta coisa, tanta notícia, né? Neemias recebeu uma notícia e ele sentiu a dor das pessoas daquela notícia. A gente vê tanta notícia e a gente não sente a dor dessas pessoas. Tudo começou com essa dor. Ministérios, grandes ministérios, eles começam com dores de parto. Então, a primeira coisa, Neemias sentiu dor. Depois dessas dores de parto, nasceu um ministério abençoado de liderança, né, de restauração sobre a vida de Neemias. Depois disso, depois de sentir essa dor, o que Neemias foi fazer? Ele foi orar. E quando ele começou a orar, ele escutou uma coisa que só escuta quem ora, só escuta quem entra no lugar de intimidade. O que ele escutou? Ele escutou uma voz que ecoa no céu, uma pergunta que fica ecoando no céu. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando ele ouviu isso aí, ele entendeu que essa missão era para ele. E aí ele saiu e foi lá. Mas cara, ele não foi lá e sozinho reconstruiu os muros, sozinho resolveu. Não. Ele foi lá e ele começou a contagiar pessoas. Ele começou a contagiar pessoas com a vontade de Deus, com o reino de Deus. E aí a grande transformação aconteceu. E cara, eu poderia falar outras histórias. Essa aqui não é a única. De uma pessoa que começa algo, que muda a história de um povo, de uma cidade, de uma nação. Até Jesus. Um cara começou um movimento que mudou a história da humanidade. Então assim, outros profetas, reis, a gente tem várias histórias assim na Bíblia. Uma pessoa que se incomodou, né, que se sentiu inconformada com uma situação de uma outra, de um povo, e fez alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sentir essa dor.
E cara, você pode pensar assim que você não tem poder para fazer, né? Quando eu penso nessa palavra, eu penso muito em política. Eu falo, nossa, eu quero falar essa palavra e eu quero que um Neemias esteja me ouvindo e se incomode com a corrupção do país e que se levante para fazer a diferença e tal. Mas, tem muito mais coisa, sabe? Agora a política parece uma coisa pequena, né? Se eu pensar em tudo que a gente poderia fazer, né? Em nome de Jesus, eu me coloco hoje como o mensageiro que deu a notícia para Neemias, o mensageiro que chacoalhou Neemias, que fez tudo aquilo começar na vida de Neemias, que gerou o incômodo, que fez ele orar, que fez ele descobrir a missão dele e que fez ele ir naquela direção. Então, você que está me ouvindo hoje é um Neemias, tá? Deus vai te capacitar. E você pode pensar, mas eu não posso fazer muita coisa, eu não sei fazer muita coisa. Cara, o reino de Deus é contagiante. O reino de Deus é como um fermento que se mistura com a massa e transforma a massa, tá? Vai lá, não sei o que você pode fazer. Faz um canal lá que nem o meu. Não sei se você já tem, se você não tem, faz. Cria um grupo no WhatsApp, sei lá. As mensagens que você posta no Instagram, vai chamando pessoas uma por uma e vai falando, sei lá, mas creia nisso. O reino de Deus é contagiante. Essa mensagem, ela é contagiante, ela é transformadora, ela é poderosa. Então, cumpra a sua missão, seja esse Neemias. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Da mesma forma que Deus queria restaurar Jerusalém, queria restaurar aqueles muros, Deus quer restaurar o nosso país. Deus tem coisas maravilhosas para o Brasil, eu creio. Mas o Neemias, né, os homens de Deus não tem aquele patriotismo, né, aquele amor pelo povo brasileiro, não se incomodam com a injustiça, com tudo aquilo que o povo brasileiro sofre. Faça alguma coisa, eu creio que Deus pode fazer muita coisa, Deus pode contagiar muita gente através da sua vida, em nome de Jesus. Beleza, pessoal? Essa é a mensagem, espero que tenha te abençoado. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por ter acompanhado aí os vídeos, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí, nós temos vídeos novos 3 vezes por semana, terça-feira e quinta às 6 horas da tarde e no domingo 10 horas da manhã, todos esses dias aí um vídeo novo, tá? Para abençoar a sua vida. Obrigado, não esquece de curtir, compartilhar, deixa aí nos comentários aquilo que te abençoou, tá bom? Valeu!